Boa noite. Boa noite. Hoje é terça. Não é terça. Hoje é Segunda. toda terça. Agora é toda terça. Que tem Menos essa semana. que tem a live da Jedi. Então hoje é terça. Não, hoje é segunda porque por motivos de força maior não podemos fazer amanhã. Não pode. Não, amanhã não pode. Então a live é terça. É, mas hoje é Hoje é segunda. segunda. Exato. Tá bom. Menor escoça. Tadinho, beijinho. Beijinho. Mua. E hoje também se encerra uma fase. E vamos enfrentar o chefão final? Tem um Big Boss. E a gente vai... é a última live sobre as competências gerais da BNCC com jogos de tabuleiro modernos. E Jogos contemporâneos. de tabuleiro contemporâneos, modernos e whatever. Pós-medievais. O que significa isso? São jogos que não têm tanta influência da sorte, onde a estratégia do jogador vale mais do que o simples acaso. A duração do jogo é balanceada, o equilíbrio entre os jogadores, independentemente de onde ele comece, é equilibrado. A maneira de pontuação tem sempre mais de uma maneira de você, enfim, ou pontuar ou chegar perto da vitória. São mecânicas menos usuais em um game design mais avançado. Moderno ou contemporâneo ou terceira geração. Explica um pouquinho, eu vou abrir a janela. Tá bom. Sai daí. Explica um pouquinho o que é isso. Então, a segunda geração seria aqueles jogos que a gente conhece. Banco Imobiliário, Detetive, Jogo da Vida, Imaginação. E a nova geração seriam esses daqui. E a primeira? A primeira são aqueles jogos clássicos lá do começo da humanidade. Jogo real de Ur, Cenê, xadrez, Go. Quando você vai em museu, você acha coisa de escavação, antiquíssimo. Xadrez é um desses. Você acha jogos de xadrez de 2000 anos de idade, né? Mancala, jogos egípcios. Mancala, provavelmente o primeiro jogo. Em geral, né? São a primeira geração. A segunda é aquela que a estrela tá sempre presente na vida da gente, feliz. Você lembra disso? Eu lembro, só não lembro a música. Os da estrela da vida. Da Grow. Que estão até hoje na ReHap, se você for lá. E esses daqui, esses são fáceis de achar. Alguns são, outros não. Se você começar a conhecer o hobby é fácil, mas não vai estar no shopping. Depende. Um shopping muito sortudo pode ter uma loja de board game. Em alguma loja com temática geek, miniaturas, não chama miniatura, chama bonequinho, como Hominho. Hominho. Action figures. É capaz de você ver um ou outro exemplar. Às vezes você acha em livraria também. Livrarias tem aquela livraria... A Cultura. Leitura. Curitiba. A Curitiba tem. Amazon. Amazon tá importado, você acha? Né? Agora, não são muito conhecidos. O vendedor não vai saber te explicar direito como que é o jogo. Não, pergunta pra gente. Né? Ainda existe a livraria Cultura Geek? Existe. Ainda tem? Acho que... vai. Lá tem. Deve existir. Acho que não fechou. É no mesmo prédio da Livraria Cultura da Paulista. Edifício Nacional. Mas em outra loja. Ali tem. RPG e board game tem bastante coisa ali. Quadrinhos, games, videogame. Agora você tem que procurar também na sua cidade, pode ser que tenha uma lanchonete ou café que oferece esses jogos de tabuleiro para quem está lá jogar enquanto consome. Uma luderia. Né? Uma
tabuleiria ou uma clube de jogos, enfim. Ou uma lanchonete que o dono tinha um montão de jogo parado em casa e levou para lá. Aliás, essas lojas de jogos que também oferecem refeição, não é refeição, né? Comes e bebes. Comes e bebes são o melhor lugar para quem está começando a conhecer jogo tabuleiro moderno, porque você paga como se fosse um couvert artístico. Você paga uma taxa para jogar, mas você pode jogar quantos jogos você quiser enquanto estiver lá. E o mais legal é que lá tem quem te ensine a jogar. Uhum. E você vai achar pessoas para jogar com você. Aí você tá em 3, o jogo é para 5. O monitor mesmo, quando ele tá te ensinando a jogar, ele já pega ali um casal que tá... Vocês estão terminando tal partida? Quer na próxima jogar aqui com eles? Aí já senta, é normal isso. Ou você vai mesmo sozinho e ele te coloca na mesa de alguém. E a gente faz muita amizade legal, conhece gente que perdura, assim. Só que em quase 100% das vezes se reencontram para jogar. Bom, e o que a gente faz aqui na Jedi? A gente coloca design educacional. O que é design educacional? É a parte didática de um curso, que deixa o curso ficar fácil de entender. Mas os jogos tabuleiro modernos, ou o que a gente chama também, tem mais um nome, né? Tem board game. Uhum. Acho que a gente não falou quando falou os vários sinônimos. Board game, bom, e... Jogo de sociedade. Tá, mas eu esqueci o que eu tava falando. Mas outra coisa, então depois você lembra. Ok. O Jedi. Jedi junta, então, design educacional, board game, transforma isso numa ferramenta para o professor usar em sala de aula. RPG também. Também. Sala de aula no sentido amplo. Educação básica. Infantil. Infantil está dentro da básica. Superior. Técnica. Corporativa. Corporativa, né? Treinamento dentro de empresa. Tudo isso é uma sala de aula. Online, presencial, enfim. Usar Híbrido. o jogo como ferramenta de ensino. Híbrido. Híbrido também. Híbrido é difícil, viu? Eu uso de vez em quando, mas gente jogando com o jogo físico ali e gente em casa com imagens do jogo. É meio complicado, mas dá para fazer. Bom, vamos lá. E aí a gente fez já uma série de lives de temas variados. Muitos mesmo. Sobre diferentes maneiras de usar board game na educação. A gente usou... era tanto jogo que a gente queria mostrar que a gente até se atropelava, né? Mostrava 10 mil jogos numa live. E o coitado do professor que está querendo dar o primeiro passo no hobby, entender um pouquinho, ficava perdido. Aí a gente encontrou um ritmo legal. E depois a gente começou uma segunda temporada. Né? Que acaba hoje. Que é uma série abordando as competências gerais da BNCC com jogo tabuleiro moderno. Então a gente viu lá repertório cultural, comunicação, responsabilidade, autoconhecimento, argumentação, trabalho e projeto de vida, pensamento científico, curiosidade, conhecimento e autoconhecimento, né? E agora hoje a gente termina vendo 2. Rafael. E aí, Rafael? A gente vai para cultura digital, que parece que não, né? Porque é feito de papel, isso daqui, cartolina. Mas tem
como linkar a cultura digital com o jogo tabuleiro moderno. E a empatia e a cooperação são as competências 9 e 5 que a gente termina hoje. Vamos Apesar começar... de ser 10, a gente vai terminar com a 9 e com a 5. É uma coisa meio Yoda de fazer as coisas. Nós vamos começar com a 5 ou com a 9? Vamos começar com a 5, que é mais rápido. Então tá. 5 a gente não tem jogo pra mostrar. E acabou. Porque esses jogos aqui são físicos. E a cultura offline. Digital, o jogo tem que estar online e ser virtual, digital, sei lá o que. Enfim, você vai precisar de internet. Então vamos começar a falar 10 já? Mas dá pra jogar. Hã? Como? Vai precisar de internet, mas dá pra jogar. Mas é físico, como que joga com internet? Então, você entra no site, tem lá o tabuleirinho, igualzinho o de... Não, mas é que xadrez não vale. Aquele que vem com Windows. Tem jogo moderno, tem Takenoko, tem Hanabi, tem aquele que a gente é mineiro e vai... Saborti. Saboteur, tem... Pandemic. Nossa, tem tanto jogo. Spam. Você entra, vai ver direitinho lá o tabuleiro, na tela do computador, e pede para entrar em alguma mesa e começar a jogar. Se você quer jogar ao vivo. Ou cria sua mesa. Né? Se você tiver a versão paga, você tem algumas vantagens, acessos a mais jogos e tal, mas dá tranquilo para jogar, é gratuito, e dá para... ter a sua própria mesa, daí são poucos jogos, né? Não, são bastante, sim, mas não são todos, eu diria uns 60%. E aí você que abre a mesa, escolhe quem quer que entre. Então você pode avisar seus amigos, olha, vamos começar? Todo mundo está a postos no site? Então eu estou abrindo a mesa que chama tal, ou que tem o número tal. E aí seus amigos vão começar a pedir para entrar, e você autoriza os que são seus conhecidos. Mas também dá para jogar com meros desconhecidos, gente do mundo inteiro. E normalmente você joga com um de cada país, é bem legal. Também é bom porque o feedback é imediato. Então, você tenta uma jogada proibida, você não consegue fazer. Você joga sempre de acordo com a regrinha mesmo. Você não erra o jeito de jogar. Não dá para trapacear. E acaba conhecendo um jogo novo, que você vai jogando assim, bem aleatoriamente, né? Fica em último lugar umas 4, 5 vezes, até entender o funcionamento do negócio, você acaba entendendo o jogo. Ou você pega jogo antigo que você jogava sempre errado e não sabia. E às vezes você para de ficar em último lugar, vai ver o gameplay no YouTube, entende como funciona, volta, daí você já fica em terceiro na partida seguinte. Né? Bom, como que a gente joga, então, esses jogos físicos de tabuleiro na internet? Bom, tem programinhas para baixar, tem, por exemplo, Ticket Ride, Evolution, Catan. Esses são aplicativos de celular. Você vai no Steam ou vai no Play Store. E você acha para baixar o aplicativo do jogo de tabuleiro. Tem alguns pagos, tem alguns gratuitos. Aplicativo, quando é pago, se você ficar de olho, eles têm épocas que estão free. Ou extremamente baratos. Dá para ir acompanhando e pegar um... eu peguei Evolution desse jeito, tava free. Bom, ou você entra no site Board Game Arena. Tudo junto. BoardGameArena.com. BoardGameArena.com. .br? Não, .com. E normalmente você já é direcionado para o seu idioma. Faz um mini cadastrinho. Só para você depois fazer login e tal, né? Ele vai falar para você se cadastrar pago, você não faz isso, por enquanto? Tem o Tabletopia. Tem. Tabletopia. E o Steam também, que faz parte do Table de Tabletopia, né? Tabletopia.
que é o mais conhecido como Tabletopia.com. Esse é a mesma coisa do Board Game Arena, com um diferencial. Você pode criar seu jogo lá. Sim, muitos designs de jogos fazem playtest lá. Então você pode jogar coisas que ainda nem foram lançadas. Como que é, o que é playtest? Playtest é quando assim, você pensa e cria um jogo. Uau, você desenha, cria as regras, tudo. E o playtest você coloca ele para funcionar. Você corta a pecinha de papelão lá que você está fazendo, pega a peça de outro jogo e coloca lá para mostrar. E aí, geralmente, o game designer que está fazendo o playtest, ele levava esse playtest para eventos, né? Presenciais do jogo de tabuleiro. E aí ele pegava, quero uma mesa de gente que não tem muita experiência em jogo, porque eu quero que o meu jogo seja fácil, seja para iniciante. Quero uma mesa com gente que tem assim 10 anos jogando board game, porque o meu board game é evoluído, queima neurônio e não sei o que lá, e demora pra caramba. E aí ele vai fazendo as mesas e vai coletando dados. Vai aperfeiçoando o jogo, ver onde está falho. Vai bugzinhos, né? Putz, e agora, o que faz? Não sei, nunca pensei nisso. Situações que o designer não tinha previsto, aí ele vai anotando, tal, a gente fala o que gostou, o que não gostou, sugere uma alteração ou outra. A maioria eles descartam, mas é assim a vida. E aí, ficando balanceado esse design, aí ele começa a procurar editoras para publicar o jogo dele. E a editora vai fazer mais playtests. E muda mais ainda o jogo. E assim vai. Mas acho que para livro é a mesma coisa, né? Você escreve, você pede para alguns amigos lerem, recebe feedback, altera uma coisa ou outra. Aí o seu livro de suspense com detetive vira um tratado de antropologia. Isso acontece com pesquisa científica. Mas enfim, tem um amigo que queria fazer pesquisa com jogos na educação, e aí ele veio a pandemia, nada da pesquisa dele podia ser feito, e ele fez um negócio que não tem nada a ver com o jogo, que tem a ver com a educação à distância, porque era só o que tinha disponível no momento. Bom, e nesse cronotopo pandêmico, é a única coisa lá que eu aprendi na aula do Bakhtin, porque o Bakhtin eu leio e não entendo. Explica pro povo o que é. Não Bakhtin, porque isso é impossível. Não sei, eu não entendo. Não, Bakhtin é impossível de entender. Nem Bakhtin entendia Bakhtin. Só o círculo do Bakhtin, que eram os alunos, os professores que andavam não, com nem ele. Talvez entendessem. Não, Bakhtin não entendia Bakhtin. É o cara que estudou a linguística aplicada e meio que criou o jeito de estudar isso. Tá, mas explica aí, o cronotopo. Crono é tempo, este período de pandemia em que a gente está. Viu? Já dá é cultura. É que eu escutei isso na aula, falei, olha, gente entendendo o Bakhtin fala bonito, eu ainda vou usar isso alguma hora para parecer que eu sei. Usei. Parabéns. Aí o pessoal começou a subir o jogo na Tabletopia. E da mesma forma, só que você sobe, você cria o tabuleiro, cria as pecinhas, cria os dados, não sei o quê. As cartas, tudo. Mas você não consegue amarrar muito bem as regras. Então basicamente é manual. Você vai lá, pega a cartinha, põe ali, pega a pocinha. Não vai ter pontuação automática, você que faz a pontuação. E é comum o dono do jogo marcar um dia e uma hora, todo mundo entrar junto, para ele junto explicando o que está acontecendo. Não, é só assim, porque senão você não joga. Agora, jogos que já existem estão no Board Game Arena e na Tabletopia. E tem outros, tem o Catan. Igual o físico, só que amarradinha a regra, né? Daí você só consegue jogar de acordo com a regra mesmo. O Tabletopia, ele é um pouco difícil de... O gráfico é bonito, mas eu acho ele indigesto. Rolar o dado, por exemplo, é difícil. Você clica no dado, o dado sobe e desce.
e continua marcando a mesma face. Aí você tem que aprender que jeito que você clica nele para ele de fato rolar e você poder... E no Board Game Arena você aperta Roll e pronto. O Board Game Arena é bem mais intuitivo, bem mais fácil. E recentemente, em meio à pandemia, o Board Game Arena começou a se expandir, né? E foi comprado pela Asmodee. Pela Asmodee. Que é a maior editora mundial de board games. Que é a dona da Galápagos. Por enquanto. Aqui no Brasil. Não duvido que compre outras. Né? E aí, mais jogos. A Board Game Arena tem mais jogo, mas... Tem. Um cardápio maior de jogos do que... Não, eu acho que o Table tem mais... Porque você mesmo pode criar, mas você tem que saber, você tem que ser um cara um pouco experiente nele para conseguir jogar à vontade. Board Game Arena você entra, vê mais ou menos as regras e o próprio jogo vai te ensinando, mais ou menos. Tem alguns joguinhos, como Codenames, ou Codinome, ou Código Secreto, que você coloca Codename no Google... Ele te leva para um site para você jogar online. Igual você joga Gatic, sabe? Gatic, aquela mistura de imagem e ação que é online. Você entra, espera formar mesa, do mesmo jeito do Board Game Arena. E aí você vai desenhando e a pessoa tem que adivinhar qual é a sua palavra. Daí tem desse jeito assim, gratuito e só para Codename, só para Dixit. Esses são ruins. Quando você está na plataforma de jogos, Gartic, isso. Valeu, Léo. Quando você está na plataforma de jogos, dá mais certo. Só que além do Tabletopia e do Board Game Arena, tem mais um, que agora eu não lembro. Tabletop. Não, tem o Catan, que é o mais famoso dos não famosos. Não, tudo bem, mas tem mais uma terceira plataforma de jogo online, jogo de tabuleiro online. Steam? Não. Então não sei. Tabletop. Whatever. Tabletop Arena? Sei lá. Não são duas, são três as mais visitadas. Mas vai de boardgamearena.com, que isso já é um bom começo. Tabletop Simulator. Valeu, Alain. Tabletop Simulator também. Valeu, Léo. Não, Léo atrasou demais. Agora ele mandou só sigla. Aí ficou chique agora, né? Tabletop Simulator. Pra você jogar. Agora, também dá pra... você ter um board game físico que você joga com o aplicativo. Que você precisa do aplicativo. Tudo bem que banco imobiliário tem... Não é aquilo lá não. O Clue... Também não é aquilo lá não. Uma coisinha, mas na verdade é a inteligência artificial do jogo que foi parar no aplicativo randômico e aí a gente joga contra. Cada vez estão sendo mais jogos que precisam disso. Né? E aí você pode inclusive ver uma imagem que te dá alguma dica daquilo que você precisa descobrir. É quase uma ambientação do jogo. Alguns cenários 3D. Olha lá, para jogar Código Secreto online é Codenames, né? Codenames.game. O Dixit é horrível. O Dixit, você entra numa fila de espera, dali 3 dias chega a sua vez, 3 dias mesmo. Às 3 da madrugada. Recebe um e-mail num horário doido, porque sei lá de onde é o site, qual é o fuso horário. Ele é francês. E aí ele fala, você tem 20 minutos para entrar. Aí lógico, você não abriu aquele e-mail quando ele chegou, daí vem um segundo e fala... Sua próxima oportunidade é na mesa daqui não sei quantas horas. Que na verdade são meses. E aí você, tipo, unscribe lá, né? Deixa de receber a comunicação e acabou. Então não dá pra jogar.
Que jogos físicos têm esse recurso? Mansion of Madness, segunda edição. Mansion of Madness é de terror, né? Uhum. Que a gente joga sempre no Halloween. Não mais, já foi embora. Agora a gente vai começar a jogar Cthulhu Map Die. Então a gente tem uma casa que faz o setup, que na primeira versão era um jogador que fazia. Precisava ter um keeper, um jogador que olhava o manual, montava o setup da casa. A casa é enorme, tem vários cômodos, depende da aventura que o cara escolheu, tem menos ou mais cômodos, portas, chaves, pistas, baús e tal. Monstros. E aí a gente vai jogando... Eu demorava 1 hora pra montar. Cooperativamente, aliás, hoje a gente vai falar de cooperação, né? Uhum. A gente joga cooperativamente, só que ele é semi-coop. Porque são todos contra o jogador que montou a cena lá, e que tá com algumas diretrizes no manual. Agora, a segunda edição não, é totalmente coop, porque a gente joga contra a inteligência artificial que está no app. Agora o app que vai falando. Então a gente fala pro app em que cômodo a gente entrou, se a gente vai pegar ou não o artefato que tem na sala, se a gente está testando a chave em tal lugar. E é um jogo que aparece zumbi, freira... Zumbi, bruxas, maníacos com machado, esses são os mais... esqueleto. Uns monstros enormes. Procurar mitos de Cthulhu, aí você tem uma ideia. E a gente jogando, esses monstros vão entrando, a gente tem que ir batendo neles. Ou fugir. Só que a gente apanha bastante deles. E como tá tudo escuro, e vem um monstrão, e aí de vez em quando você perde a sanidade. E aí seu personagem começa a ficar insano. E ele começa a perder a noção da realidade. E aí ele acaba atirando no coleguinhas, porque ele vê coisas. Ele ficou louco, né? E ele saiu atirando e tal. E aí você pode ter mais inteligência ou mais sanidade, né? Não, inteligência não. Mais ponto de vida ou mais sanidade. Tá. O franguinho lá... Não, o franguinho é quando você fica inconsciente. Quando dá... Na verdade é um crânio meio dourado, que a gente chamava de frango assado. Parece um frango assado, daquele tonto que fica rodando, mas é um crânio. Aí a hora que ganha franguinho... Já era. Quem tá perto do cara lá já sabe que vai sair, o cara... se debatendo para tudo quanto é lado, e se ele tiver armado, pior ainda. Então, é um exemplo que pega tanto a competência da cultura digital, né, quanto da cooperação. Tem Descent também, que é basicamente um RPG. Tem XCOM, que é baseado num game bem antigo, que temos que deter uma invasão alienígena. Tem aquele detetive que não é o detetive. Tem o detetive que, se você tiver um óculos 3D, fica muito legal, de realidade virtual. Então você fica escaneando as cartas com QR Code, ele fica mostrando os textos. Nós somos investigadores da Scotland Yard, é bem divertido. Aquele Up and Above é um jogo que daria para jogar com aplicativo numa boa, né? Above Below. Above Below. Near and Far. Cada lugar que você entra, você vai no livro-jogo, pega o número do lugar, lê aquilo, uma parte você não lê em voz alta para os outros, né? E a outra parte você lê, todo mundo decide o que vai fazer, meio que no escuro, e assim, então seria... Dá certinho. Above Below, né? Também já tem o Near and Far. E tem mais um outro que é relacionado a tempo. Como também tem jogo físico de board game, que o aplicativo dá música. 5 Minute Dungeons. Né? Aí você vai ficando apreensivo, você relaxa. Relaxa não. O 5 Minute Dungeon, que é um jogo contra o tempo, que a gente tem que ficar descarregando carta. Dura 5 minutos mesmo. Aí eu apliquei essa música
de suspense, de nervoso do aplicativo dura 5 minutos. Ele fica avisando que está faltando, acabando o tempo. Mas existe uma carta que você joga e pausa o aplicativo. O silêncio que ele faz todo mundo fazer... As your guide to this dungeon, I should warn you that it's very, very spooky in there. Não, é no seu microfone. 3, 2, 1, go! É tudo pra deixar tenso. E a música vai ficando mais rápida. É que como demora 5 minutos, não dá pra ver o final. E aí tem uma carta... Que você... Time paused. Time paused, né? Tempo pausado. E aí é muito engraçado, porque todo mundo faz... Todo mundo respira, literalmente. Aquela coisa, corre, tem que correr. E a gente tem um número, acho que são 10 monstros pra... Não, varia. Varia? Varia. X monstros. Mas tem o final. Pra derrotar em 5 minutos. Tem algumas versões, né? Tem uns 4 Tem a versão lá. Ah, sim, não, mas tem a versão Marvel, tem já a versão Star Wars, tem versão policial mais moderna. E quando a gente perde. There are 2 types of heroes in this dungeon: those who lived, and you. 2 tipos de heróis nessa calabouço, como é que fala? Dungeon. Calabouço, masmorra. Os que. Agora esqueci. Ah, vamos colocar um outro aqui. Tudo bem, os que morrem e você. Welcome to the dungeon, adventurers. Do you have what it takes to escape? 3, 2, 1, go! E aí você vai ficando apreensivo e vai jogando. Então essa Timer é a pause. Oh no, you've run out of time! Vai ter umas frasezinhas pelo meio. Em escocês difícil de entender. Enfim, tudo para deixar apreensivo. E é um casamento entre a tecnologia, o digital e o analógico. Mas esse digital tá na mesa, junto com o jogo. Uhum. E o Board Game Arena e o Tabletopia, você não precisa ter o jogo e nem tá na mesa fisicamente. Não, você joga do celular, do tablet, do seu computador. Roda no celular, mas fica melhor no computador, né? Às vezes o dedo é muito grande, assim, do que você quer fazer no jogo, conforme são as peças. E agora a gente vai para a última competência geral da BNCC, que era a mais fácil pra gente. Por isso deixamos por último. A gente, toda vez que ia preparar a live, a gente falava, bom, e cooperação, mas cooperação vamos deixar para um dia que a gente tiver que fazer uma live de improviso. Tipo hoje. Ou deixa para uma hora que a gente não sabe direito o que fazer, que tipo cooperação hoje. tá fácil. Aí, tipo hoje, que a live é amanhã, mas a gente tá fazendo hoje, deu certo essa daí também, porque aí a gente falou, e agora? Não pode fazer amanhã, a gente já prometeu que era amanhã, como é que vai fazer? Não vai ter essa semana, né? Não faz. Cooperação. Acabou ficando por último para facilitar a vida da gente. Uhum. Porque esses jogos de tabuleiro aqui tem uma divisão importante entre competitivo e cooperativo. E qual a diferença, tia Paula? Então, jogo cooperativo na educação física é uma reunião de jogadores com um objetivo único, mas não é o mesmo não significa a mesma coisa jogo cooperativo no tabuleiro. Porque aqui no tabuleiro, o jogo cooperativo, a gente tem a chance de parar, conversar, discutir como é que vai fazer. Nem todos. Ouvir mais ideias e às vezes trocar. Eu tenho na minha mão um bônus que não está me servindo para nada. Ele tem uma chance boa de conseguir se deslocar. E aí, se eu der meu bônus para ele, aí ele tem certeza que ele se desloca. Então a gente tem que equilibrar os riscos, os danos e as vantagens dos jogadores, que são de todos. Mas
tem bônus, só pode ser usado uma vez na partida, então tem que conversar e tal. E na educação física, a ideia é mais uma atividade, é uma né? atividade física. Em que fica difícil é mais difícil cooperativamente do que isoladamente você atingir o objetivo. Mas, por outro lado, tem a unidade, a unicidade da equipe. Mas eu acho que trabalha muito mais a argumentação, o convencimento, a empatia, troca de ideias, o diálogo, o cooperativo dos board games. E aí, como que é? O competitivo, você ganha ou perde. Uhum. Além disso, você pode ficar em segundo, terceiro lugar. E tem aqueles que todos perdem. E no cooperativo, ou todos nós, jogadores, vamos ganhar, ou todos nós vamos perder para a inteligência artificial do tabuleiro. Mas jogo de tabuleiro tem inteligência artificial como? Joga Pandemic, você descobre em uma partida, em uma rodada de uma partida, você descobre como o jogo pode ser malvado. Esse é o melhor jogo cooperativo do mundo. Esse Pandemic, que é de um tal de... cadê? Matt Leacock. Matt Leacock. Ele mandou autógrafo pra gente. Nós temos. Nós temos 2 até. Porque, bom, não vou contar a história do autógrafo agora. O Pandemic é o melhor cooperativo que tem. Foi um dos primeiros também dessa leva de jogos de tabuleiro modernos. 2009, eu acho. 8. Né? Ele é recente ainda. Mas em termos de board game, ele é velho. E ele tem um monte de variáveis. Variáveis. Variáveis, porque ele é um grande sucesso. Então, Queda de Roma. Nós vamos começar primeiro com o Pandemic, que original. É o que a gente vive hoje em dia com o Covid-19, só que 2009. Eu acho que é 2009. Muito antes da gente pensar em pandemia de verdade, né? Então tem 2007. Os cubinhos de doença que vão se espalhando pelo mundo. Quando começa a ter cubinho demais, ocorrem os horrorosos outbreaks. Surtos. Surtos, daí o negócio... E dá um boom de cubinhos de doença. E as cidades adjacentes ficam doentes. Vai para a cidade vizinha, né? Naquele surto, pega uma área maior. E vai se espalhando. E a gente tem que passar coletando cubinho, né? Para conter a expansão da pandemia. E passar também evitando novos surtos. Então você vai para uma cidade que está prestes a ter um outbreak, o surto, e aí você recolhe um ou mais cubinhos da doença para você ter um respaldo. Agora, um respiro. Se for mais doença para lá, não vai explodir agora. A eclosão a gente conseguiu deixar para mais tarde. E vai pegando cartas que servem para as curas. Que o objetivo do jogo é curar todas as doenças. Aí você conseguiu determinado número de cartas de determinadas cidades, você conseguiu a cura para uma cor de doença. A gente joga com 4 cores. A expansão tem 5. E aí quando você já tem a cura, é como se tivesse... a vacina. Você vai agora, passando e... Covid-19, né? Aí cada vez que você vai numa cidade que tem cubinho daquela doença, em vez de pegar você já consegue pegar todos daquela cor e começa a ficar mais fácil o controle. E se você tira todos os cubinhos de uma cor, com cura, neles não entra mais. Você erradicou a doença. Só que cada jogador, apesar de ter as mesmas características, você tem tantas ações na sua vez, você pode se movimentar por tantas cidades, ou se movimentar e recolher cubinho, ou recolher mais cubinhos. Trocar carta com alguém. Movimentar outros jogadores. Apesar de ser tudo igual para todos os jogadores,
cada um vai pegar um personagem que tem um diferencialzinho. Assim, isso que eu tava falando, desculpa. Então vai. Pode ser um cara que tira um montão de cubinhos de uma vez, aquele que anda muito, de 3 em 3 cidades. Aquele que segura. Aquele que segura o surto. Sanitário maior. Então, na cidade que ele tá e naquelas vizinhas onde ele tá, ali não entra mais doença nova enquanto ele estiver ali. Saiu já era. Tem o cara que impõe quarentena. Tem o médico que consegue pegar mais cubinhos do que gente normal. Tem cientista, pesquisador, veterinário. E a gente já tem 3 expansões, cada expansão vem mais personagem. Aí vem laboratório, aí vem gripe suína, gripe aviária, e vai ficando mais legal. A quinta doença, que é na primeira expansão. É a roxa, né? A roxa. Bom. A doença que não pode ser curada. Superbug. E aí o que acontece? A inteligência artificial do jogo cooperativo tá num baralhinho de cartas com os nomes dessas cidades onde a gente está tentando, é o mundo inteiro, né? Mas pelas cidades por onde a gente anda, tentando evitar o 8º surto. Tendo 8 surtos, acabou o jogo. Não tendo cubinhos para entrar, acaba o jogo. Acabando uma pilha de cartas do jogador, acaba o jogo. E essas cartas com os nomes das cidades, elas... sorteou a carta de Kinshasa. Aí a gente vai lá, a carta é da cor vermelha, vai um cubinho vermelho. Kinshasa. Acho que é azul Kinshasa. Kinshasa é amarelo. Whatever. Aí vai o cubinho amarelo. Kinshasa, pra quem não sabe, é o ponto 0 da AIDS. Aprendemos com Pandemic. O que a gente aprendeu é Essen. Tem lá Essen. E a gente tudo bem, é uma cidade na Alemanha, beleza. Porque não tem Berlim. Daí a gente descobriu que é o berço da maior evento anual de board game no mundo, onde todos os lançamentos acontecem, mas a gente ainda estava começando no hobby, né? Mas quando a gente descobriu que era em Essen, a gente falou, por isso que tá lá no Pandemic. E aí saem essas cartas. As cartas das cidades que já saíram e que a gente já pôs cubinho de doença, elas não saem do jogo. Elas podem voltar. Elas ficam temporariamente fora do jogo. Mas dependendo do que acontece no tabuleiro... Elas são reembaralhadas e voltam pra cima. O bolinho da cidade já saíram, você embaralha e taca ele em cima do bolão. Ou seja, vão sair de novo as mesmas cidades. Aí a gente sabe quais são, mas não sabe a ordem. Essa inteligência artificial do jogo ferrando os amiguinhos que estão jogando cooperativamente. Dá pra perder em 2 rodadas. Conforme tá embaralhado lá, a gente se ferra mesmo. Aí do Pandemic veio o Pandemic The Cure. O Pandemic Fall of Home. Não tem desse mesmo cenário. Tem Contagion. Que na verdade não é cooperativo, mas é da linha. Nós somos a doença, temos que destruir o mundo. É o inverso. E aí começou a ter o Pandemic na mesma mecânica cooperativa bem sucedida. Já em outras temáticas. Aí vem... tem o Pandemic Ibéria também, que é o Pandemic na Península Ibérica, no fim do século XIX, com umas mecânicas bem interessantes. E aí, Pandemic Fall of Rome, da queda de Roma. Cthulhu. Que seria... o fim da Idade Antiga, os bárbaros invadindo Roma. Aí tem os visigodos, os vândalos, os hunos, os ostrogodos. E o que a gente tem que evitar no jogo? Que Roma caia. Depois tem Pandemic Legacy. Legacy, que vai contando uma história. Mês a mês. Cada vez que você senta com seus amigos é um mês. É um setup diferente, vamos dizer. Tem a Season 1, Season 2 e Season 0. Ele não gosta
porque rasga papel, põe adesivinho que depois não sai mais, cola tudo. Não, mas eu acho mais assim que você precisa vai ter o mesmo problema do RPG, você sempre precisa das mesmas pessoas para continuar. Tem que ter continuidade com as mesmas pessoas e é um jogo finito. Uhum. Ele não vai ter o que chama rejogabilidade, que é você poder jogar anos a fio. Na verdade, jogo, ele... E o setup sendo diferenciado, cada partida é única. Na verdade, você vai criar o seu próprio tabuleiro de Pandemic personalizado no fim do jogo. Mas o que aconteceu aqui no jogo vai ficar pro resto da vida. Então, e tem hora que tem que rasgar a carta, ele fica com dor no coração. Não tem? Tenho. Então. Não estou concordando com rasgar a carta. Tem hora que por adesivo ele fica, se eu ficar errado, vai ficar pra sempre torto. Ela que tem que pôr. Ele tem dor no coração de Legacy. Aliás, Legacy virou quase que um modo de jogo, né? Tem mais jogos que são Legacy. Tá diminuindo a quantidade, já teve o boom. Teve uma trend. Bom, e aí de Pandemic acho que deu, né? Deu. Diz a lenda que a galera tava jogando Pandemic e a casa começou a pegar fogo. O bombeiro foi lá, controlou o fogo, bonitinho. E aí, como é que foi? Não sei, a gente tava aqui jogando, de repente começou a labareda, tarará, e ele foi interessado. O bombeiro se interessou pelo jogo. No dia de folga ele foi lá jogar com a galera, conhecer o tal do jogo. Aí falou, legal, Pandemic. Mas eu que sou bombeiro, eu tenho umas correções para fazer na parte técnica disso daí. E aí ele fez a versão dele. Mas nunca mais foi convidado para aquela mesa. Cadê a versão dele? Aqui em cima. Tá lá em cima, chama Flashpoint. Está aqui. Tudo isso aqui são Pandemics. Tudo isso aí são Pandemics? Tudo são Pandemics. No geral. Tem Flashpoint, tem Queda de Roma, tem o Reino de Cthulhu, tem Resposta Rápida e todas as expansões do Pandemic estão na mesma caixa. Resposta Rápida também é cooperativo, mas é contra o tempo. É tempo real. É bem legal. A gente tem um avião só, né? Você tem que ficar rodando o mundo. E tem uma ampulheta que eu acho que dura uns 2 minutos. E não que o jogo dure 2 minutos, você tem outras maneiras de fazer a ampulheta voltar. Mas quando ela acaba de vez, acabou. E essa que a trajetória do avião é sempre a mesma. E às vezes uma cidade por onde você acabou de passar, acontece alguma coisa. Necessita gentilmente de você. Aí você fala, bom, então vamos fazer a volta sem parar em nenhum lugar para chegar logo lá. Mas aí se você fizer isso, você deixa... várias cidades no meio do caminho. Uma outra coisa. Então tem que decidir rápido, resposta rápida. Sim, isso com o tempo rodando. Você não paga a ampulheta ou o aplicativo, também existe já aplicativo para o tempo, que eu prefiro. Jogos cooperativos são bons também para você iniciar quem tá meio perdidão, assim, quer jogar, mas tá meio sem graça ainda, então, porque o debate é em grupo, né? Aí ele vai pegando o jeito do jogo, tudo, ele vai se enturmando e ele não tem que pensar na decisão, na ação dele, na hora dele. Tudo bem, tem uma hora que é ele que joga, mas ele debate com todos, para saber, tem uma estratégia coletiva no jogo cooperativo. Então, é um jeito legal de iniciar um amigo seu, assim, no hobby. Menos se for aqueles cooperativos que você não pode falar. Tem alguns. Magic Mason, Hora Final. E Hanabi. Hanabi. Também. Em tese não pode falar. Em tese não pode. Aqui a gente nunca conseguiu o jogo perfeito Hanabi. Mas eu conheço um monte de gente que conseguiu, mas também eles fazem sinais e falas e tudo, né? Ah, não. Teve o pessoal da engenharia que eu acho que não fez nada. Na engenharia? Eles conseguiram perto do jogo perfeito. Mas foi a partida mais comprida de Hanabi que eu conheci. Porque eles pegaram a tabelinha de quantos números 3 azuis tem, quantos números 3 vermelhos tem.
e iam fazendo todo o raciocínio lógico, vai jogar com o pessoal da Faculdade de Engenharia da NIS, né? Mas eles entenderam o funcionamento um pouquinho depois da, tipo, sei lá, terceira rodada. Aí já tinha alguns descartes que interferiram para conseguir o jogo perfeito. Hanabi dá para jogar com criança também. Tem no Board Game Arena. Tem no Board Game Arena. Pandemic também tem. É um jogo de carta que você segura ao contrário. Você segura as cartas na mão e fica sem saber o que tem na sua mão. Tá virado para cá. O outro, assim, o daí sabe quais cartas eu tenho. E eu vejo 4 dorsos de carta aqui. Por outro lado, eu sei o que ele tem na mão dele e ele não. Aí a gente fica trocando dica. E aí a gente tem um objetivo comum. Baixa Que eu a carta. preciso falar com ele, mas eu só tem 2 coisas que eu posso falar. E vice-versa. E pra gente dar dica, a gente gasta carta de dica. E se você não repuser essas cartas, depois ninguém mais pode falar com ninguém. Então, para você repor essas cartas, você tem que de vez em quando, aleatoriamente, jogar ou carta até fora. avisado por alguém, jogar umas cartas fora para recuperar as dicas. Enfim, é um jogo cooperativo fácil. Não, ele é difícil. Ele é fácil de jogar, mas difícil de ganhar. A regra é fácil, ganhar é difícil. O que mais que você separou de coop? Eu peguei um muito legal aqui que já existe em português, que tem um tema bem interessante. Spirit Island. Spirit Island. Spirit Island é sobre uma ilha. Que tem espíritos. Nós somos espíritos dessa ilha, então tem o espírito da água, o espírito da terra, o espírito do fogo, que temos que proteger nossos silvícolas da ilha, né? Os habitantes originais da ilha de invasores. E a gente tem que expulsar esses invasores através de medo ou poderes sobrenaturais. Então você tem as cartas que você vai jogando. Tem que deixar os invasores com medinho. Você tem que tirar os invasores do tabuleiro. Com medinho. Normalmente com medo, mas dá pra matar. E proteger a ilha. E proteger a ilha de poluição, porque os invasores trazem poluição. Aí traz a corrupção acaba com os espíritos. Todos os jogadores são espíritos. Todos os jogadores são espíritos. Algum tem característica diferente? Todos têm características diferentes. Não tem nada igual um do outro, é bem assimétrico. Que eu sei que entrou invasor? Existe a miniaturazinha do invasor. Primeiro entra o homenzinho, que vira uma cabaninha, que depois vira uma cidade-zona. E a cidade-zona cria poluição. Aí eu vou prevendo as entradas. Você vai. Se você sempre sabe para qual próximo terreno ele vai. Então na próxima rodada eles vão para todas as florestas. Então pelo menos você sabe que na próxima rodada está entrando floresta. Toda rodada está entrando mais e mais invasores. Legal. Esse jogo está em português? Já está em português. A gente não sabe a editora. Peraí, que eu não lembro. É da Ace. Opa. Perdão. Nossa, Xixo assustou. Cadê o Xixo? Ela estava dormindo, daí mexeu. Desculpa. Ela assustou. Essa é a Saquá. Para quem não conhece, Saquá. De Saquarema. Underline fofinha, né? Saquá underline fofinha no Instagram. Saquá underline fofinha. Aí você conhece o dia a dia da Saquá. Outro que também existe em português. Magic Maze. Maze é labirinto. Você tá num shopping center. Num shopping center, que é onde é o labirinto. E você precisa sair desse shopping ou desse labirinto. Sendo que cada um tem uma carta, recebe a carta? Depende do número de jogadores, você tem 1, 2, 3 cartas, mas não são cartas de personagens, são cartas de movimento. Isso que eu tava mostrando. Voltando. Você tem cartas de movimento. Então, eu, por exemplo, só consigo ir pro norte. Quem pegar essa carta só consegue ir pra esquerda.
É à direita, tô olhando lá mesmo. E nós, todos que estamos jogando, precisamos sair andando pelo quadriculado. E aí tem várias saídas do shopping. E às vezes eu tô do lado da saída. E se alguém que tem a carta de andar para a esquerda me der essa oportunidade... Então, mas assim, você tem que pensar que você não é um personagem. A gente tem que tirar todos os personagens. Então tem um personagem que só precisa andar um para a direita, mas eu não posso mover porque eu não posso mover para a direita, a Paula não pode porque ela só pode mover para a esquerda. Então o outro personagem tem que perceber isso e a gente não pode conversar. E nenhum jogador conversa com nenhum... Não pode. E aí você pode, no máximo, pegar a ampulheta do jogo e bater assim. Pra ver. Você não pode ficar indicando. Ou pegar um pininho de jogador. Não. E essa regra de bater a ampulheta na mesa tá no jogo, é legal, né? Então, é só comunicação. É interpessoal, mas é com uma linguagem corporal, né? Com o olhar assim, com careta. E é apreensivo, porque é contra o tempo real, né? Uhum. E na verdade não é só fugir do shopping. Primeiro a gente tem que pegar nossas armas para depois sair, as armas dos personagens, para depois fugir do shopping. Então você tem que ficar andando, o shopping ainda não, você não sabe como é o shopping completo. O shopping vai se abrindo até você achar as coisas. Aí dali que os personagens podem sair. E aí eu tô de olho em E é tempo real, não é assim, só a Paula joga, depois só eu jogo. Não, vai movimentando os caras e fazendo aquela bagunça e ninguém sabe o que é. E aí eu não tô vendo que algum personagem virando à esquerda sai, que eu tô preocupada com o outro lado. E de tempo em tempo jogo. as cartas trocam. Então eu que só ia pra direita, agora eu só vou pra cima. E aí você tá precisando de um empurrãozinho do seu amigo ali pra você poder ir pra baixo. E o seu amigo não percebe, porque ele tá tentando receber a ajuda do outro amigo. E aí você não consegue nem contato visual naquele momento e tal. E é divertido. É engraçado. Apesar de ser em silêncio, é um jogo de pura comunicação. Pior que é verdade. Ao contrário do The Mind, que também é em silêncio, mas não tem comunicação nem... É um jogo cooperativo, mas... Pra mim não é jogo. Aqui. Pra mim não é jogo não, é uma atividade. Mas... Temos mais? Vamos só citar alguns, né? 5 Minute Dungeon, que a gente já falou. Que a gente, 5 Minutes Dungeon. Que a gente tem que ficar descartando as cartas para enfrentar as coisas que vem na masmorra. Então tem uma porta fechada, precisa alguém que um monstro, uma armadilha, até chegar no chefão final. E o jogo dura no máximo 5 minutos mesmo. Ilha Proibida. Ilha Proibida. Está em português. É fácil de aprender. É, na verdade, uma versão mais fácil do Pandemic, é do mesmo autor. Foi criado depois. É fácil de aprender, rápida a partida. Essa você consegue no tempo de uma aula. Estamos numa ilha que está afundando, a gente precisa pegar 4 artefatos que estão espalhados na ilha e voltar até o helicóptero antes que a ilha afunde. Aí às vezes você consegue reverter um tile que já tinha afundado, você flipa, ele volta a estar... Mas se afunda de vez, já é. Não inundado, seco, sei lá. Você tem cartas de saco de areia para conter um pouco a inundação, né? E a gente não pode nunca deixar afundar onde está o helicóptero. Porque afundou o helicóptero já era. E nem os caminhos até o artefato. Ou os templos onde estão os artefatos. Cada artefato está ao mesmo tempo em 2 templos. Em qualquer um que você acha. Mas se os 2 afundarem, também acabou o jogo. Antes de você pegar, depois azar. Então, de novo, todo o grupo tem que ir pensando junto. Você não vai deixar ilhado na ilha, mas é por aí, né? Sem comunicação, um pedaço importante daquele mapa. Vamos ver isso para mostrar aqui, ó. Os últimos 2, que são importantes. The Lost Expedition. Esse eu comprei importado na Amazon brasileira. Então às vezes você encontra umas coisinhas interessantes.
É uma expedição inglesa se perdeu no meio da Amazônia no começo do século XX e nós temos que resgatá-los. Então a gente vai criando, a gente tem cartas de obstáculos e toda rodada a gente tem que baixar duas, uma de dia e uma de noite. Só que eu não posso falar para os outros o que eu estou baixando. Então o que acontece durante o dia são os próprios personagens que criam. Mas eles não sabem. De dia, as cartas são numeradas. Então, de dia, depois as cartas são rearranjadas conforme a numeração crescente. De noite é quando elas vão colocando. A caixa abre que nem livro. Uhum. Não temos personagens, assim, cada um não é um personagem. Nós somos o grupo são 3 ou 4 membros, dependendo da dificuldade. E pelo menos um tem que chegar no destino final. E os personagens são figuras históricas. Temos Cândido Rondon e o Teddy Roosevelt, por exemplo. E por último, mas não menos importante, Just One. Só uma. Esse é um jogo cooperativo engraçadíssimo, muito legal. A gente falou dele em outras lives, mas é basicamente assim. Um jogador tem que adivinhar o que os outros escolheram, uma palavra que os outros escolheram, e os outros só podem escrever uma única dica para ele. Então, por exemplo, gato. A Paula escreve felino. Alguém escreve leite. Leite. Uhum. Só que se eu escrevo leite e a Paula escreve leite, nós dois vamos apagar. A gente não pode mostrar isso para o outro jogador. Palavras iguais. Duplicar tá fora. Aí, se ele adivinhar, ele fica com a carta. Quer dizer, o grupo fica com a carta. São 13 cartas. Então é parecido com o Hanabi, não é que você perde, você vai ver a sua pontuação. E se o cara erra, além de perder essa carta, perde mais uma. Então, na verdade, são menos 2 pontos. Aí quando todas as cartas saíram, a gente vê quantas o grupo acertou. Facinho, você explica em 2 segundos. Uhum. Você joga com estranhos e todo mundo já com qualquer um que sabe escrever. Já vira amigo. Qualquer um que sabe escrever consegue jogar. Criança, idosos. Mais bobinha, é só assim... Eu que vou adivinhar, eu fico de olho fechado. Bem? Enquanto cada um escreve numa Aí luzinha. Pega a palavra, por exemplo, vírus. Aí um coloca ebola, o outro coloca covid. E você fala vacina. Daí errou. E assim, se eu errei, a culpa é de quem deu as dicas também, não é só minha. É cooperativo. É cooperativo. E se as dicas forem ótimas, e se principalmente não tiver nenhuma duplicata, que daí saem 2, fico com menos. Aí pode ser culpa sua, porque as dicas são muito boas e você não estava num dia inspirado. Pode. Esse jogo dá pra jogar online facinho. Ela já fez na sala de aula, dá muito certo. Da mesma forma, pede para um aluno fechar o olho, né? Quem está online, por exemplo, mostra sempre a câmera a carta, deixa a classe decidir falando número, né? Não a palavra que o outro tem que adivinhar. Aí eles decidem que é o 3. Eu uso o Zoom para dar aula. Aí eu abro aquela lousa branca e deixo que eles digitem ou desenhem, se eles tiverem habilidade com o mouse ou com a caneta digitalizadora, né? Mas digitem ali as palavras, só que aí não tem essa de cancelar palavra igual, né? E todo mundo pode pôr mais de uma, assim. O cara tá demorando para adivinhar, eles vão colocando mais palavras. Mas dá pra você, como professor, essa apaga porque estão iguais. Dá pra fazer. Você adapta do jeito que você precisar. O legal é que é realmente interativa a aula, né? Não só do aluno participar mais, como ele participa na tela. E assim como Codenames e Dixit, você pode fazer um só da sua matéria. Você está falando de biologia celular, você só coloca palavras relacionadas a isso. Você faz as cartinhas, né? Aí eles elegem Gold. E aí eles vão ter que pôr lá, armazenar, secretar, e ver se o cara sabe o que é complexo de Gold. Aí tem um que vai viajar na ideia, fala, complexo é difícil, aí escreve lá, confuso. Confunde o cara que tem que adivinhar, né? Acontece de tudo.
O professor consegue ver o que os alunos, né, quem tá dando a dica, sabe do assunto, e o que quem tenta adivinhar sabe também. Esse é o objetivo de aprendizagem, né? A verificação da compreensão do que você está ensinando. Mas nunca fale isso. Não sabem disso, graças a Deus. Não fale que você está fazendo. Não fale que você está usando o jogo para isso, porque vira tarefa, vira prova com consulta, chamada oral. Não. Eu estou dando RPG para uma turma, comecei semana passada. Fizemos já nosso especial RPG, só procurar aí. E aí eu falei, veio de homework, eu sou professora de inglês lá. Veio de tarefa terminar a ficha. E aí um aluno estava indo embora já, era a última aula, mochilinha, falou, Teacher, I love this homework. Falei, muito bem, agora fala para ele que ele está aprendendo justamente o conteúdo do livro, que é princesa, príncipe, castelo. Ou falando isso para os pais que veem que não tem nada escrito no livro. Quando te fala fábula e não sei o que, é o conteúdo que eles também. Só que eu meti um D&D lá. Então, eles estão adorando, porque eles estão jogando RPG e não tem aula. Uhum. Eles não percebem que o RPG está em inglês e eles não percebem que eu estou inserindo o conteúdo do livro na história. O que interessa é que I love this homework. Esse que é o legal. Quantos professores usaram isso na vida? Quantos professores já ouviram isso? Mas enfim. Então, cooperativo, existem mais jogos cooperativos do que nós mostramos. E antes que alguém pergunte, cooperação leva a empatia. Então, cooperação e empatia, tá tudo... E empatia não é uma empada pequenininha. É empatia. Para tia. De simpatia, de simpatizar, de sentir a dor do outro. Né? Tem um cara lá em Brasília que não tem isso. Tem vários caras em Brasília, mas um principalmente. Acontece. Enfim, não vamos entrar em detalhes. Não vamos entrar em detalhes. E aí a cooperação tem disso, porque eu tenho uma ideia melhor, ou eu tenho um bônus na minha mão, e em vez de usar comigo, eu vou ter a empatia de falar, não, se eu passar para ele, ele consegue fazer mais com esse bônus do que eu. O bem do grupo. E a gente tem um objetivo só, então estou dando para ele. E aí vai. Então é isso, gente. Terminamos essa temporada. Eu acho que a semana que vem não tem live, porque a gente está rearranjando a nossa rotina, né? Então a gente provavelmente pega uma semana para fazer um teste da nova rotina. E também a gente precisa de uma semana para pensar no que vai fazer. E descobrir qual é a próxima temporada, né? E descobrir se a gente vai ficar de segunda ou de terça. Eu acho que a gente vai ficar fazendo uns episódios avulsos por enquanto, o monstro da semana, depois entrar na temporada. Provavelmente tem alguns excertos assim, né? Pitch. Vai rapidinho. Tá bom. E aí é isso, gente. Muito obrigada pela paciência, pela audiência. Continuem buscando informações sobre os jogos na educação. E sim, quem não sabe ainda, quem quiser conhecer mais, entre no nosso grupo do WhatsApp. Na bio desse perfil que a gente está, do @PicoloPaula, você vai encontrar um link. E daí esse link te leva a alguns botões, um deles é grupo do WhatsApp. Aí você pode tirar qualquer dúvida com a gente ou com qualquer participante lá, só tem gente grupo boa. Legal, de gente interessada no tema. Não mandamos bom dia. Troca figurinha. Conseguir outro dia lá virar orientador e participar da banca do outro. Eu acho que ainda vai sair um grupo de RPG ali. Tem uma participação gostosa e é ali, mas é ali que a gente usa a nossa agenda. Falando quando a gente vai fazer live. Falar nisso, eu anotei. A gente vai estar na Gen Con. E o que é Gen Con? Conta aí o que é Gen Con. Gen Con. Eu falo quando. Gen Con é uma convenção de jogos
americana, velha pra caramba. A maioria dos jogos americanos são lançados lá, mas também não é só board game, tem muita coisa. Principalmente RPG. Uhum. E é o berço onde nasceu o RPG, que é o D&D, o Gary Gygax. Por isso que é Gen. Ainda tá... Ele que morreu ou o outro? Os dois morreram. Os dois morreram? Eu acho que sim. Mas a cidade deles lá, é tipo o berço da RPG É, uma mesmo. cidadezinha. E eles começaram a convenção no ano, acho que no ano seguinte que fizeram o D&D, então a convenção existe desde 73. E ela é gigantesca, ela tem 70 mil pessoas. Segunda maior do mundo, só perde para Essen. E é o segundo ano que o Jedi vai estar. A nossa mesa é no sábado, dia 18 de setembro. Você colocou a caixa no jogo. Perdão. Sábado, 18 de setembro, 5 da tarde. Estaremos com mais pessoas participando, só gente top. Laís Lima, Tsukumo. Léo Abreu, que aliás é o nosso fã de carteirinha aqui, né? E aliás é o Léo Abreu que organizou tudo isso. Uhum. E o Na verdade, lives não ficam a mesma coisa sem a presença do Léo, do Aru e do Rafa. E do Maurício. É que o Maurício entra com o TFPR-BG ou entra com o Maurício A gente se perde. Menos, desculpa. Aliás, 2 recados então. Terminal da Gencom vai ser sábado, dia 18, 5 da tarde, horário de Brasília. E é ensinando jogos a educadores. O que a gente acertou, o que a gente errou, o que a gente aprendeu com isso. E aí, temos também, está chegando o FAEL. FAEL é o Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos. Esse ano é a 8ª versão. Já teve a submissão de artigos. Eu sou uma das pareceristas. Já recebi hoje o primeiro artigo para... Daí é o Maurício, da UTFPR, que está ajudando a REBEL, que é a Rede Brasileira de Estudos Lúdicos, a organizar o FAEL. Uhum. A REBEL faz o FAEL e os artigos são publicados na REVEL, que é a Revista de Estudos Lúdicos. Sopa de letrinha. Então tá chegando também o FAEL. A Gencom é agora. É a semana. Essa semana aqui. E lá mais pra frente, mais perto do fim do ano, vem a Feira de Essen, né? A Spiel Digital. Eu não sei se esse ano vai ser 100% digital, como o ano passado. Normalmente é novembro. A Gencom foi 100% online no ano passado. E esse ano tem os dois. Tem o presencial com controle e o online. A gente está na parte de língua portuguesa da Gencom, falando de educação. Em português. Porque tudo da Gencom é jogo. Não precisa nem falar que tem jogo na história. Aí a gente palestra lá. Joia? Muito bem. Então espero vocês. Vai na Gencom. E aí tem Gencom 3 cores, eu acho. Tem a vermelha, que é a presencial. Tem a amarela, que é para editoras de jogos. Eu sei que você tem que ir na roxa. A roxa é a online. Aí você faz um micro cadastrinho e compra o que seria o ingresso. Só que você compra a R$0, né? Chama badge. Você compra o badge, que é o crachazinho. Porque a Gencom é muito tradicional e a galera coleciona esses crachás de vários anos em que eles foram. Então mesmo no online tem que ter o crachazinho porque eles imprimem para poder continuar a coleção. Você só compra um badge, põe no carrinho, fecha a compra, pronto. Com isso você volta no menu e aí você põe Gencom em português. Aí vem tudo quanto é palestra e oficina que vai ter. E aí você vai ticando, entre aspas, comprando
aquelas que você quer participar, porque são vagas limitadas. É uma transmissão ao vivo, mas tem limite, né? E quanto mais ingresso, mesmo que seja de graça, a gente tiver vendido, esses termos são estranhos, né? Mas quanto mais gente oficialmente participar lá, mais força a Gen-Con em português vai ter. Já é o 2º ano da Gen-Con em português e a gente quer ir para o 3º com o argumento de que a gente leva público para a Gen-Con. Então, ainda que você, nesses 3 dias de Gen-Con, não possa acompanhar ao vivo, é legal você fazer o cadastro e fazer essa compra gratuita. De grátis. E só clica lá que você quer ir, para ficar registrado que tem bastante interesse. Joia? Joia. Sábado, 5 da tarde, a gente se encontra, mas daí não é aqui no Insta. É na Gen-Con. Quando você comprar seu ingressinho, você vai ter lá o link. Joia? Beijo. Até a próxima. Até mais.